RFI Convida. Elcio Ramalho. O filme Sobreviventes, uma coprodução Brasil-Portugal, estreou nos cinemas brasileiros em abril e está na programação do Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Sobreviventes é o último trabalho do cineasta José Barahona, falecido em novembro de 2024, com roteiro assinado por José Eduardo Agualusa e pelo próprio Barahona. O filme conta a história de um grupo de náufragos, negros e brancos, isolados em uma ilha deserta no século XIX, enfrentando o dilema entre reproduzir hierarquias do passado ou construir um novo modelo de convivência, tendo como pano de fundo temas relacionados à escravatura e o colonialismo português. E para falar sobre o filme Sobreviventes, o RFI Convida tem o prazer e recebe aqui nos seus estúdios a produtora Carolina Dias. Muito obrigado pela presença, Carolina. Obrigada. E o ator Paulo Azevedo, que participa do filme. Seja também muito bem-vindo à Rádio França Internacional, Paulo. Obrigado. Vamos então começar com você, Carolina. Gostaria que você comentasse então, falar de Sobreviventes, que é o último trabalho, né, do José Barahona. Como foi o processo aí de produção desse filme e qual o significado do lançamento, né, como parte do legado do José Barahona para o cinema luso-brasileiro? Bom, o Sobreviventes é um projeto que o Zé já começou a pensar há muitos anos atrás. Em 2012, ele escreveu a primeira versão da história, do que ele imaginava como a história do filme, ainda como um resquício do Manuscrito Perdido, que tinha sido um documentário que ele tinha filmado antes no Brasil, já usando o personagem do Fradique Mendes, que é um personagem fictício do Eça de Queiroz, que depois o Agualusa usa no livro dele, Nação Crioula. Então, baseado na filmagem, na reflexão do Zé sobre com o Manuscrito Perdido, com esse filme que foi apresentado aqui no festival também em 2010, se eu não me engano, ele escreveu a primeira história disso, foi em 2012. Depois a gente conseguiu um financiamento para o filme, para chamar o Agualusa para escrever o roteiro com ele, porque era o que fazia todo o sentido, sendo um grupo de náufragos brasileiros, portugueses e africanos, angolanos, né? Essa sempre foi a ideia dele, então fazia todo sentido trazer um roteirista africano, e o Agualusa, que tem esse conhecimento também tão vasto, claro, da cultura angolana dele, mas também brasileira e portuguesa, enfim. Então a gente conseguiu um financiamento pelo Brasil para eles desenvolverem o roteiro. E depois o roteiro ficou pronto mais ou menos em 2018, quando pegou a época não era a época da pandemia ainda, mas era uma época que começava uma grande queda da produção nacional no Brasil e do financiamento por conta da mudança do governo que existiu naquela época, e depois da pandemia. Então, quem depois conseguiu captar o primeiro financiamento foi a produtora portuguesa com quem a gente já vinha desenvolvendo o projeto. E por isso o projeto teve o primeiro financiamento em Portugal. É um filme majoritário português, na verdade, em termos de financiamento mas é um filme muito internacional, né, Paulo? Poder falar sobre isso. E, enfim, depois teve financiamento também do Brasil. E acho que para mim, o lançamento do filme agora, enfim, a gente nunca poderia imaginar que o José não estaria aqui para apresentar o filme. Ele sabia da seleção no festival, ele sonhava em vir aqui a Paris mostrar o filme. Era o terceiro... seria o quarto filme dele, que seria mostrado aqui, já não sei, terceiro ou quarto. E era uma coisa que ele gostaria muito de estar aqui, e está gostando de estar aqui, se eu posso dizer assim. E acho que representa muitos dos questionamentos que ele se fazia de revisitar o colonialismo português, de questionar também esse olhar da glória, que os portugueses têm muito grande sobre a glória do colonialismo, e ele não estava nada de acordo com esse olhar e gostava muito de cutucar isso, esse olhar glorioso, e falar, não é bem assim, né? À custa de quem a gente fez isso tudo, o que surgiu daí, o que a gente provocou no mundo por conta desse colonialismo, por conta dessa expansão marítima, na verdade. Então, acho que o filme traz à tona todas essas questões, e o Zé era uma pessoa que gostava de colocar questões, gostava de suscitar debate. E eu acho que o filme está aí para isso. Mostra isso, né? Agora, Paulo Azevedo,
Esse, então, foi o terceiro longa que você fez com o José Barahona, né? Como você né, construiu todo esse trabalho, essa colaboração ao longo dos anos, né? E como foi, então, trabalhar para você o seu personagem Sobreviventes? Foi um mergulho em lugares que a gente nega, né? Porque é um personagem, eu faço o Padre Angelim, que é um personagem que nasce em Portugal e vai muito cedo para o Brasil, então um personagem que fala um pouco dessas pessoas um pouco sem raízes, né? Que não é nem de um lugar nem de outro, mas que se escondem por trás dos personagens sociais que elas vestem, né? Ele é um padre que está ali numa situação de sobrevivência, mas se coloca atrás da batina, se coloca atrás da instituição da igreja. Mas isso tudo revela uma pessoa extremamente covarde, né? Assim, as atitudes, as falas dele são horrorosas durante o filme e funciona quase como um espelhamento daquilo que a gente não quer ver na sociedade, né? Durante as sessões, tanto no Indie Lisboa quanto na Mostra de Cinema de São Paulo e nas pré-estreias, agora mais recente no Brasil, a gente pôde ver o quanto que as pessoas têm quase um riso nervoso durante a sessão por perceber que mesmo numa situação no século XIX, algumas falas e situações estão presentes ainda hoje. Eu acho que esse personagem espelha um pouco daquilo que a gente... desse horror que a gente vê nas ruas, do racismo, da homofobia, da misoginia. E essa parceria com o Zé foi quase que por acaso, assim, no sentido de que a gente vinha tendo uma parceria afetiva e profissional e criativa desde 2013. Começou com Steven Lisboa, eu lembrei de você, que teve aqui no Festival de Cinema Brasileiro em 2016, passou pelo Alma Clandestina. E nesse filme, mesmo antes de entrar no filme, a gente discutia muito sobre o roteiro, para mostrar um pouco o quanto que a gente tem visões muito diferentes, né? A gente tem traços culturais que a gente às vezes desconhece, que fazem parte da forma de estar no mundo, assim. E a gente tinha muitos embates sobre posições, né, sobre a história de como Portugal e Brasil vêm, né, colonizado e colonizador. E que foi muito rico, assim. A gente tinha a amizade, o respeito que a gente tinha um pelo outro, dava liberdade para discutir ideias com o mesmo afinco com que ele colocava nos filmes. Carolina, como é que foi o desafio, né, inclusive das filmagens também, né? Era um grupo de náufragos numa ilha deserta, né? E também como foi a construção dessa narrativa, né, com todos esses aspectos que o filme Sobreviventes evoca. Pois o Zé gostava de dizer que é um filme de aventura. Antes de qualquer coisa, para ele via o filme como um filme de aventura. E eu acho que a filmagem também foi uma grande aventura. Eu acho que ele queria dizer mais sobre os bastidores do que o próprio filme. Porque, na verdade, o Zé teve a ideia do filme numa praia, que é uma praia de acesso difícil. Realmente a gente tem que descer por uma trilha e tem uma corda no final. E é uma praia que a gente costuma ir quando vai de férias há anos. E ele teve a ideia, e para ele sempre tinha que ser nessa praia. O filme ainda se procurou outras, mas não se achou. E lá o produtor português se rendeu e falou, tá bom, vamos, e vamos ter que levar então a equipe a descer a trilha todo dia. Então tinha esse aspecto muito aventureiro das filmagens, realmente. Foram 5 semanas, um pouco mais, filmados ao ar livre, em externa, na praia, o dia inteiro, que é muito cansativo, com vento, com sol, com calor, com frio. Então, eu sei que exige muito fisicamente de todos, né, do elenco e da equipe, mas acho que isso também está no filme. A natureza é muito importante no filme, foi sempre um personagem que ele quis que fizesse parte como personagem mesmo do filme. Eu acho que está, e também deu essa carga a mais para o elenco e para a equipe. E depois lidar com essas questões é sempre também um desafio, né, da escravatura, do colonialismo, das questões raciais e tudo. Então, essas conversas, esses embates, se eu posso dizer assim, enfim, acho que embate é uma palavra muito forte, talvez, mas também vinha a flor da pele nas filmagens e teve que ser, e eram conversadas, e eram discutidas. Então, era um filme que estava sempre em muito vivo, né? Muito vivo, assim, na sua feitura também, sabe? E acho que isso está na tela, né? Tá na tela. Paulo, você estava falando justamente de algumas questões também que podem ser trazidas, né, para a atualidade, né? O filme, vamos lembrar, se passa então no século XIX, né? Trata das questões relacionadas à colonização portuguesa, né? Que o José Barahona via, né? Gostaria e revisitou, né? Muitas dessas leituras. O que você acha que traz como eco para o presente? Ou melhor, qual seria
uma das mensagens que o José Barona quis trazer para os dias atuais ao trazer de volta esse tema, ao colocar na tela esse tema. O Zé tinha uma coisa que eu acho que, para além das mensagens e das inquietações, das ideias e reflexões que ele queria trazer através dessa forma artística que é o audiovisual, ele queria contar uma história, né? Assim, eu acho que toda a gênese do projeto nasce dessa locação, que ele tinha uma paixão por esse lugar, e faz todo sentido para quem assistir, que é um dos grandes personagens. Não à toa o filme é preto e branco também, para não deixar a história toda apagada, porque a natureza se impõe de uma forma muito onipotente ali. Eu acredito que o filme tem vários recortes, assim, como ele tem vários protagonistas, e cada passado de cada um deles vai se revelando aos poucos, à medida que eles vão tentando estabelecer uma nova sociedade, eles vão tentando criar uma nova forma de organização ali. Você vai vendo que os preconceitos, os valores que a gente tenta segurar a duras penas, assim, a custa da própria vida ali, você vai falando assim, por que as pessoas não abrem mão disso que impede de estar em conjunto? Né? A gente está na era do individualismo, né? Da auto-performance, do autoconhecimento, né? Do você pode. E a gente está perdendo essa noção de coletividade, de própria feitura de um filme, mesmo com as diferenças, ele é um projeto coletivo. Né? A gente chegou no set com o roteiro e saiu com outro filme, porque as coisas são vivas, né? As pessoas têm perspectivas diferentes. Tem uma coisa que eu acho que fica muito forte, num geral do filme, assim, tentando resumir uma resposta para a sua pergunta, é que a gente fala muito de como manter viva a democracia. A gente está aqui na França, né, num país da democracia, e não tem como a gente avançar qualquer discussão sem pensar o racismo, né, as opressões. Isso tudo está presente, é muito pouco tempo atrás. A gente fala de séculos atrás, mas isso é muito pouco tempo para poder reestruturar e curar essas cicatrizes, né? Não adianta fingir que não houve. É olhar para elas e tentar construir alguma forma de reparação mesmo, para ter uma sociedade que vale a pena para todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, só para complementar também o que ele diz, eu acho que a gente recebeu vários feedbacks agora, né, de pessoas que foram assistir o filme no Brasil e já antes e tudo. E é isso. Temos que repensar, olhar para essa nossa história, ver como é que a gente lida com todo esse nosso passado tão violento, tão desigual, que continua aí. Mas eu acho que o filme, ele, pelo que as pessoas vão falando, vai para além disso. É como a gente se olha como humanidade, sabe? Assim, como isso que o Paulo falou, como um processo coletivo, como humanos, assim, para além das questões raciais, de gênero, tudo. O filme, acho que tocou as pessoas num lugar ainda mais profundo do que só, entre aspas, a questão de racial ou de gênero, vai para além disso. É realmente da nossa humanidade, sabe? De como a gente segue juntos, humanos. Dentro de um conjunto. De um conjunto, exatamente. Em sociedade. Carol, o Milton Nascimento, né, também participa do filme. Como é que foi essa participação dele? Como que ele foi integrado nesse projeto? Sim, o Milton, quem fez a trilha original do filme foi o Felipe Seabra, que é um músico brasileiro de Brasília. Ele é o vocalista da Plebe Rude, que é uma banda já de alguns anos, da nossa... de quando eu era adolescente. Enfim, e o Zé descobriu o Felipe por acaso. O Zé estava com muita dificuldade de achar a música que ele queria para o filme. Até ele pensou numa época de não ter música no filme, mas depois ele falou, não, Zé, era melhor você pensar e tudo. E aí ele descobriu o Felipe, que tinha feito a trilha do Faroeste Caboclo. Foi assim que ele descobriu. E chamou o Felipe para fazer, e realmente gosto muito da trilha, está muito em sintonia com o Zé tinha pensado. E tinha essa... E no que o Felipe... Numa das músicas que o Felipe criou e gravou, tinha sempre uma voz que o Felipe gravou ele como maquete. Falando, bom, um dia a gente tem que pensar em alguém para gravar essa voz. E quando a gente começou a discutir, já lá na pós-produção do filme, como é que ia ser, veio o nome do Milton Nascimento, e a gente falou, não, o Felipe falou, eu vejo o Milton cantando isso.
Eu falei, bom, apenas Milton Nascimento. pois é, apenas o Milton, mas bom, vamos tentar, por que não? E aí tentamos e felizmente acho que foi assim é lindo o que ele faz, não tem outra palavra para É uma outra camada, né? É uma Porque... outra camada. Realmente a gente pediu para ele cantar 9 notas e o que ele mandou para a gente foi uma montagem de várias vozes e várias maneiras de cantar essas 9 notas. Que ele gravou olhando a cena onde a música entraria, então ele olhava a cena e gravava aquilo e veio essa montagem e falou, é assim, eu quero... E realmente a gente ficou assim, e chegou pra gente na semana da mixagem, assim, aos 45 do segundo tempo, já no prolongamento, na verdade, dos 45 foi quando chegou a música, mas acho que foi realmente... Fico muito feliz da gente ter conseguido essa parceria com ele, porque tá lindo. Acho que é curioso, porque o Milton tem essa não territorialidade num outro sentido, né? Ele é Minas, ele é Rio, ele é Brasil, ele é África, ele é tudo, né? Eu acabei de ver recentemente um documentário sobre a última turnê dele aqui na Europa e nos Estados Unidos, e você vê a reverência que as pessoas têm, né? O Paul Simon, Quincy Jones, né? Como ele é celebrado pela entidade que ele é no mundo da música, mas também desse ícone da cultura brasileira, mas que ultrapassa territórios, né? Muito, muito lindo. Que está em muita sintonia com o que é o filme também, acho assim. Então, foi Engrandeceu, né, a obra, né? Agora, Carolina, como é que você vê, então, a carreira desse filme? Né? Ele participou do festival, já esteve em São Paulo, ele entrou em cartaz no Brasil, agora aqui no Festival de Cinema Brasileiro, em Portugal, claro, né? onde teve a estreia. Como que você vê a carreira desse filme e também o legado do José Barahona para a cinematografia luso-brasileira? Bom, os filmes a gente é como um filho, né? A gente faz e depois vai para o mundo e esperando que ele encontre o seu caminho. Claro que a gente faz sempre muita força para ele encontrar o seu caminho, mas alguma hora a gente perde o controle realmente, ele vai. Então, ele já teve, né, nos festivais, estreou no Indy, depois na Mostra, está aqui em Paris, já teve a estreia comercial em sala em Portugal, agora no Brasil. Vamos ver o que vem a seguir, depois streamings e plataformas e essas coisas assim na televisão, que é, afinal, onde ele é mais visto no fim das contas, infelizmente, porque o cinema a gente ama ver na sala grande, é onde eu acho que ele deveria ser visto, ainda mais porque tem uma fotografia linda, mas a gente sabe onde ele encontra mais público, acaba sendo quando vai para a televisão, ou mais até para a televisão do que para os streamings, mas... enfim, então espero que ele encontre o caminho dele, como todos os filmes vão encontrando, e muitos anos depois a gente vê que eles ainda estão vivos aí, realmente, como filhos que circulam. E acho que, enfim, é isso. Eu, por um lado, fico com pena do Zé não estar aqui para poder apresentar o filme, para poder ver que, afinal, as pessoas estão entendendo o filme que ele fez da maneira como ele fez, e o público e a crítica, que eu acho que ele ficaria feliz com isso. A gente tinha um pouco de apreensão de como o filme seria recebido no Brasil, por exemplo, mas eu acho que as pessoas têm feito a leitura que o José gostaria, e acho que isso teria deixado ele feliz. Mas acho que, já que ele não está aqui, acho que é uma maneira coerente com o trabalho dele e com as lutas dele, com o pensamento dele, que esse filme esteja aí para reverberar tudo que ele veio construindo, da relação Brasil-Portugal, que ele questionou e olhou para ela ao longo de tantos filmes, de tantas maneiras, tratou de questões... Foi muito importante para o Zé. E a relação Brasil-Portugal era um tema muito importante do trabalho dele. Então, acho que esse filme acaba sendo uma conclusão dessa jornada de vida dele e da obra dele. E tem um aspecto interessante, porque eu vi isso muito nos debates depois das pré-estreias. A gente está pouco acostumado a ouvir vários acentos, né, da nossa língua portuguesa. E o filme traz isso, traz pessoas da Angola. Foi o filme mais internacional que eu já fiz, desde... uma pessoa do som francês, a maquiadora argentina. Então foi um set muito rico de perspectivas, não só sobre a história, mas também de vivências ali, né? Mesmo com toda essa aventura que foi passar toda a filmagem num lugar
a espera da maré subir ou descer, né, teve um aspecto muito interessante que eu acho que tudo isso que a Carol falou, o Zé foi um dos mais brasileiros, um dos portugueses mais brasileiros que eu conheci, e eu acho que ele tinha uma coragem de trazer essa reflexão, e foi muito curioso perceber que, assim, é isso, essas pontes ainda entre Brasil e Portugal ainda são muito poucas, assim, né? Você vê que é a quarta língua mais usada do mundo. A gente viu recentemente o Ainda Estou Aqui, ultrapassando essa barreira da língua e chegando em lugares e posições inimagináveis. E eu acho que trazer essa perspectiva também para o cinema português é muito raro a gente ver esse tipo de história, essa versão da história, assumir no papel de agente da colonização e do massacre, do genocídio dos povos originários, né, de todo esse genocídio que foi a escravatura, esse sequestro de milhares, milhões de pessoas, assim, eu acho que tem um aspecto muito curioso e corajoso nisso, que é olhar para essa história e não achar que está o suficiente, né? Como o Brasil ainda precisa olhar muito para a questão da ditadura, né? Assim como a Europa e o Hemisfério Sul olha tanto para a Segunda Guerra e a gente vê tantas versões sobre esse mesmo fato, eu acho que ainda falta muito para a gente entender como esse fato, né? A escravatura envolveu tantos países e qual que é o papel de cada um deles, né? E como que ele está presente ainda hoje. O Brasil sendo um país majoritariamente pardo e negro, como é que não olha para essa herança, assim? E dentro da história é muito curioso ver, num debate também foi falado isso, que a parte mais rica dessa convivência nesse lugar vem dos negros, assim, vem da cultura negra, né? Da música, da maneira, da dança, da maneira de se colocar, e a branquitude tem muito pouco para oferecer ali nesse contexto, né? Muita gente diz que vê o filme e vê o Zé no filme, assim, e acho que isso também é reconfortante. E certamente vai ser um legado que já está sendo brilhantemente aí deixado por vocês e vai continuar, certamente vocês vão continuar com esse legado tão importante que ele deixou justamente por essa releitura, né, de tantos aspectos dessa história comum entre Brasil e Portugal. Carolina Dias, muito obrigado pela sua presença. Paulo Azevedo também. Desejo para vocês muito sucesso, vida longa e uma belíssima carreira para o filme Sobreviventes e para, claro, todos os trabalhos do José Barona. Muito obrigado, foi um grande prazer. Valeu, obrigado a todos os ouvintes. Também.